versículo 29 ao 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu vou voltar lá no versículo 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Amém, irmãos? Então, eu tenho muita coisa aqui para trazer para os irmãos que Deus tocou profundamente no meu coração sobre essa questão. Eu queria primeiro fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui conhece alguém que é 880? 880. Quem conhece alguém aqui que tem pavio curto? Os irmãos também que estão assistindo ao vivo aí em casa, comenta aí. Ou coloca uma mãozinha, não comenta o nome da pessoa não, gente. Quem conhece alguém que tem um gênio difícil? Eita! Quem conhece alguém que é cabeça dura? Muita gente. Eu acredito que a cada 2 pessoas, um implode e o outro explode, né? Eu acredito que o que tem acontecido na igreja também, aqui, eu creio que Deus vai falar aos corações de todos que estão assistindo. E eu quero pedir algo para os irmãos. Eu estou perguntando aqui, quem conhece, por quê? Porque geralmente, quando a gente vai assistir uma pregação, que a temática, semana passada foi sobre mentira, não é isso, pastor? Poxa, fulano deveria estar assistindo, vou mandar o link. Poxa, hoje é sobre espírito explosivo. Quem era para estar aqui, não está. Quem era para estar assistindo, não está. Então, Deus tem falado profundamente ao meu coração o seguinte: essa mensagem é para você, é para mim. Amém? Porque quando a nossa mente está presa, vamos supor, estou assistindo uma pregação e eu estou pensando no Joãozinho, que é explosivo, eu não recebo aquilo que Deus tem para falar para mim. Então eu preciso ter discernimento, entendimento, abrir meus ouvidos espirituais, abrir os meus olhos espirituais para entender o que Deus quer falar comigo. Mas, Senhor, eu não sou explosiva. E aí, nessa semana, passando no feed da rede social, uma pessoa colocou assim uma mão, tirou uma foto com alguns remédios e colocou assim: sabe o que é isso? Isso é porque eu estou sempre implodindo, agora eu vou começar a explodir. Eu recebi essa orientação, fiquei até com medo, né? Recebi a orientação, você não pode guardar, você tem que falar, você tem que explodir, que se dane os outros, você não pode guardar. E aqui a gente precisa compreender o seguinte: entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. E tem pessoas que ficam só no 8 ou no 80. Os que implodem, o corpo fala. Aquilo que a boca cala, o
corpo fala. E os que explodem, ocorre uma desordem. Afasta, irmãos. Os que explodem não conseguem ter o domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Falamos muito sobre isso aqui, não é isso? Domínio próprio. Geralmente eu digo o seguinte: domínio próprio é você respirar no desconforto do cenário que você está vivendo. É você respirar na situação que você está recebendo, né? Eu quero falar aqui para vocês uma pergunta que geralmente eu recebo com frequência no consultório, que é o seguinte: Thaís, como é que eu consigo ser uma pessoa paciente? Sou explosivo, até mesmo sem pensar nas consequências. 1 minuto depois, eu já me arrependo. Como resolvo isso em minha vida, Thaís? Eu ouço muito isso. E eu acho isso muito precioso. É uma pessoa que chega, como que eu resolvo isso? E eu penso que muitos cristãos não permitem com que Deus entre nessa área. Senhor, como que eu resolvo isso? Eu preciso trabalhar isso em mim. Eu preciso temperar a minha agressividade. Então, quando alguém fala isso para mim no consultório, eu começo a parabenizar. Parabéns pela sua coragem. Parabéns por você estar aqui pedindo ajuda para isso. Já é um pequeno avanço. É um reconhecimento de que você precisa mudar. Nós precisamos adquirir o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Thaís, mas eu não consigo. Thaís, quando eu vejo, é mais forte que eu. Thaís, quando eu vejo, é o meu jeito, eu falo assim. Eu sou totalmente ignorante, mas eu não consigo mudar. Irmãos, na vida da gente, todo comportamento, todo adulto é o reflexo de sua história. Por vezes, Deus, por vezes não, de sempre, Deus, Ele ministra muito em meu coração. E cada um precisa ir lá nas suas raízes, lá na sua história. O porquê que eu sou assim. Nós não podemos, em nome de Jesus, nós não podemos nos definir. Que eu sou 880, eu sou pavio curto, eu sou difícil mesmo, esse é o meu jeito. Que pena. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, nós na condição humana, nós estamos no fluxo contínuo. De quê? De transformação, de mudança. E se eu me defino, eu sou assim, eu lamento. Eu fico imaginando a tristeza de Deus olhando para essas definições. Eu penso que definição é só quando a gente morre. Quando uma pessoa morre, que as pessoas vão lá no velório, tem acontecido mortes em massa, né? Muitas pessoas indo embora, muitos entes queridos. A gente fica até com medo, né, de acontecer alguma coisa com a gente também. Quando a pessoa está ali, e geralmente todos ali começam, fulano foi assim, Beltrano tem uma característica assim, nossa, Beltrano ele era assim. Ali sim nós somos definidos. Agora, você se definir hoje, você existente aqui, e falar, eu sou 880, eu sou agressivo mesmo. Tem uma frase que geralmente eu digo para algumas pessoas, que é o seguinte: é muito triste quando alguém morre analfabeto de si mesmo. É muito triste quando alguém não experimenta viver as experiências da vida de um outro polo, de uma outra forma, de um outro olhar, com uma outra visão, de um outro filtro emocional. Eu gostaria de que os irmãos agora pudessem abrir
em Provérbios, capítulo 20, versículo 22. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Amém, irmãos? É muito difícil lidar com situações adversas na vida. É muito complicado a gente passar por cenários difíceis. E eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive diante de uma agressividade que quase apareceu. Mas eu respirei no desconforto, porque nós precisamos ter o domínio próprio. Uma vez, irmãos, eu fui numa cafeteria e pedi um café lá para a menina, mas a menina veio tão emburrada que quase que o café caiu. Foi me servir numa ignorância. Já aconteceu isso? Vocês irem em alguma loja, em algum local, parece que a pessoa não quer estar ali. Eu fui toda feliz, que eu gosto de tomar um café, comer um pão de queijo. Fui sentar ali, eu pedi com toda a gentileza, né? Porque gentileza gera gentileza, não é isso? Mas não foi gentil comigo. E ela veio, colocou o café assim na mesa, com uma ignorância. E aquele café para mim começou a ficar amargo. Eu comecei a tomar o café, respirando no desconforto. Aquele prazer que eu esperava de estar ali, eu comecei a sentir um desprazer. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu comecei a ter um pensamento assim, isso não vai ficar assim não. Vou chamar o gerente. Como assim? Como é que me distrata? Fui gentil. Gente, eu não sou do 80 nem do 8, mas quase já uma vez fui para o 80, já fiquei no 8, isso acontece. Mas agora eu estou no entre. Nós precisamos buscar o entre esses dois polos. Nós, como igreja, precisamos disso. É uma necessidade. A igreja está adoecendo. Eu vejo irmãos sendo ignorante, sendo grosso. Não estou falando daqui, mas é o que eu vejo nos cenários da vida, diante da minha profissão. E aí eu fico pensando, será que seria importante essa pessoa fazer uma avaliação interna, observar e ver, o que acontece ao meu entorno? Será que as pessoas estão se afastando de mim? Será que eu não preciso pedir uma ajuda ao pastor para orar nessa área por mim? E será que eu também posso incomodar aquele irmão porque está acontecendo isso? Irmão, por que está acontecendo isso? Vamos conversar, porque a gente precisa incomodar, mas de que forma eu incomodo? De que forma eu chego no outro? De que forma eu abordo o outro? Isso faz toda a diferença. E aí, voltando na cafeteria, eu fiquei ali refletindo, pensando sobre e chamar o gerente, falar, olha, me distratou, e ali, de repente, ela poderia ser chamada a atenção, ou até ser mandada embora, enfim, não sei. Eu fiquei chateada, eu fiquei com raiva, né? Só que depois, no final, o Espírito Santo assim ministrou ao meu coração, não faça isso. Levantei, fui pagar o café, só que eu olhei para ela, cheguei perto dela, botei a mão, não era na pandemia, isso tem tempo, botei a mão assim no braço dela e falei assim, tá tudo bem? E aí ela começou a chorar. Eu falei, se precisar conversar, a gente pode marcar um café. E saí.
Naquele momento, quando eu saí dali, eu fiquei pensando, Senhor, talvez uma situação poderia ser de outra forma, poderia ter a ver ali uma demissão, poderia haver tantas coisas, mas diante do domínio próprio, diante do respirar no desconforto, eu busquei aquele equilíbrio para poder olhar além daquilo, além da raiva, porque o tamanho da nossa raiva é o tamanho da nossa dor. O tamanho da nossa raiva é o tamanho da nossa dor emocional. A agressividade, gente, a raiva, ela é necessária. Nós precisamos da raiva. Nós precisamos da raiva em qual sentido? Ela nos impulsiona a fazer algumas coisas. Ela nos impulsiona a tomar decisões. Quem já assistiu Divertidamente aqui? Tem um episódio no Divertidamente que a menininha precisou da ativação da raiva para poder ganhar o jogo. Então a raiva, a agressividade, todos têm. Mesmo aquela irmãzinha que é boazinha, que é calminha, mesmo aquela irmãzinha, de repente aquela pessoa que é calminha está ali, ó, tomando remédio, implodindo, se não sabe temperar, porque a gente precisa dar brilho para a agressividade. Se eu tenho uma agressividade, se eu tenho algo que eu machuco muito o outro, eu preciso temperar isso e colocar isso numa função na minha vida que possa expandir a minha vida. Não ser agressivo e destruindo relacionamentos, acabando com as relações, todo mundo evitando a minha presença. É importante a gente sempre fazer uma avaliação. Como é que está o meu entorno? Será que todo mundo me evita? Será que todo mundo... Olha, a Thaís, não, tem que saber lidar. Quem fala... Gente, a minha mãe, ela fala muito esse negócio, tem que saber lidar. Eu cresci ouvindo isso. Thaís, tem que saber lidar, né, mãe? Tem que saber lidar. Olha... não vai ali na Joaninha, não, porque quando você estiver perto dela, você tem que saber lidar. Será que eu sou essa pessoa que o outro tem que saber lidar? Não é importante fazer uma avaliação? Será que, de alguma forma, eu estou gerando tristeza ao outro? Será que eu estou gerando decepção? Será que eu estou gerando sentimentos? Porque o ser humano está adoecido. Gente, o número de cresce, pessoas com depressão, ansiedade, é muito grande. E vai crescendo cada vez mais. As pessoas não estão sabendo lidar, nós não estamos sabendo lidar com as nossas emoções, as nossas fragilidades. A gente precisa entender que a raiva é funcional, mas a gente precisa saber de que forma eu uso ela, de que forma eu tempero a raiva. A raiva, ela serve para me motivar para a vida, não para que eu possa agredir. Amém? Tem até uma teoria dos 4 temperamentos, alguém já ouviu falar? Teoria do Hipócrates, né? Que diz do colérico. Essa teoria é uma teoria que... O Hipócrates, ele lançou isso há 460 anos antes de Cristo, há muitos anos. E muitos hoje pegam isso e falam, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou fleumático. Eu vejo muito eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, nós estamos em constante transformação. Eu só posso me definir, nem posso me definir. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, eu poderia falar, eu sou tímida, jamais subo no púlpito. E estou aqui, me permitir a transformação. Amém? É um desafio? É uma responsabilidade muito grande? É.
Mas se há muitos anos atrás eu me colocasse nesse lugar de eu sou isso e ponto final, triste. Todo ser humano tem sua potencialidade, todo ser humano tem a oportunidade de crescimento, de expansão. Nós somos como o rio, irmãos. A gente não pode, não para. Mas, Thaís, na minha vida nada muda. O que você precisa reavaliar? O que você precisa olhar que você não está vendo? De que forma você precisa ver como é que anda a sua agressividade? Será que eu estou aqui, mas sou agressiva em casa? Será que eu falo palavras torpes em algum lugar? Será que eu não consigo ter um equilíbrio emocional fora daqui? É importante avaliar, tanto você que implode também. O explosivo e o implosivo. É preciso avaliar. É importante, eu gostaria agora, só para a gente dar continuidade aqui, em Gálatas 6. Deus tem me ministrado muito em meu coração o seguinte: quando curamos algo em nós, curamos todos os nossos descendentes. É necessário a gente buscar a cura emocional, a cura daquilo que a gente não consegue olhar. Se eu não curo o meu temperamento, a minha forma de ser, a minha agressividade, eu vou estar diretamente fazendo com que isso ocorra durante todas as minhas gerações, de alguma forma. Então, quando eu curo algo em mim, eu estou curando todos os meus descendentes. Então, é importante a gente sempre buscar a cura. Vamos lá. Irmãos, Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Amém? Espírito de mansidão. Tem momento que é difícil, né? A gente fala a verdade, não tem momento que é difícil? Tem que respirar no desconforto? Por isso que a gente precisa sempre pedir a Deus orientação, discernimento, para a gente temperar aquilo que, se deixar, a gente acaba externando, magoando, machucando e quebrando relações. Nós precisamos ter cuidado, né? É necessário ter cuidado da maneira que eu falo, da maneira que eu me movo, da maneira que eu ando, da maneira que eu penso e da maneira que eu sinto. É importante perceber o movimento da minha mente. Como é que anda a sua mente? De que forma você se contamina com distorções daquilo que você pensa? Será que você se percebe? Será que, de alguma forma, você está percebendo como você está sendo visto pelo outro? Uma vez, uma experiência que eu tive, no consultório, há um tempo, uma pessoa bem agressiva e na forma de falar. Quem já conheceu assim pessoas até que na forma de falar parece que você vai dando ré, né? Mas não tá, não, é o meu jeito, né? Gisele, olha só, eu quero te pedir um pouco d'água, você pode me dar, por favor? Como é que ficou para você, Gisele? Pesado, né? Não, Gisele, é o meu jeito. Leandro, olha só, não foca muito não, tá? Por favor. Não
Não, gente, é o meu jeito. Não foca mesmo não, tá, Leandro? Não foca mesmo. Ariane, eu vou pedir para você não chegar mais atrasada, tá? Não pode ser assim. Vou pedir para você não chegar mais atrasada. Você está chegando muito atrasada todos os dias. É verdade isso, Ariane? Eu não sei da tua vida não, Ariane. Olha que forma, olha a forma como eu estou me dirigindo ao outro. De que forma eu estou afetando ao outro. De que forma eu estou adoecendo o outro. Gisele, por gentileza, será que você poderia pegar um pouquinho de água para mim? Leandro, olha, por favor, não foca muito aqui, porque, tá? Ariane, deixa eu te falar uma coisa. Com todo o cuidado e carinho, tá? Porque eu gosto muito de você. Eu acho que você vai se prejudicar, você chegando atrasada desse jeito. Como é que ficou para vocês? Tudo é uma forma, né? Falei a mesma coisa, mas de formas, posicionamento diferente. O que está acontecendo com a igreja? Igreja no geral. Somos seres relacionais, precisamos de relação, isso faz parte. A gente precisa perceber se a gente está sendo agressivo. Gisele, eu tenho água aqui, não precisa pegar não, tá? Uma vez, uma pessoa muito agressiva, e eu sentada, estou atrapalhando as andadas aí? Não, né, Leandro? Eu sentada lá no consultório, uma pessoa falando, e o meu movimento, quanto psicóloga, eu me dei conta, eu não percebi que eu estava me movimentando desse jeito. A pessoa falando e a pessoa sentou assim, ó. O paciente sentou assim, tá. E eu estava assim já, ó. E esse movimento que é fenomenológico, na sessão de terapia, eu sinalizei. Você está percebendo o movimento que eu estou fazendo aqui? Como é que é isso para você? Você está percebendo? Eu estou me dando conta agora que eu estou chegando para trás. Será que é assim lá fora? Muitos chegam para trás. Aí eu, depois de um tempo, constituindo um vínculo, que é importante, fiz uma sessão de terapia, trocando os papéis. Você vai ser o psicólogo e eu vou ser fulano de tal. Aí eu entrei no papel da agressividade. E aí, quando eu sentei no lugar do paciente, comecei a reproduzir aquilo que eu percebia. E foi muito curioso, irmãos, a reação da pessoa. Nossa, é assim? É desse jeito? Aí eu acho que eu fiz certo. Eu acho que eu consegui interpretar. É desse jeito? É assim que as pessoas me vê lá fora? E aí? Posso te ajudar a temperar essa agressividade? Posso te ajudar a buscar as outras 72 possibilidades do 880? Depois daquele dia começou a transformação. Por vezes nós não nos percebemos, irmãos. Não nos percebemos. A gente vai funcionando, vai fazendo, vai magoando, vai machucando. E talvez precisa de um espelhamento. Mas isso, irmãos, olha, isso é terapia, tá? Não é para vocês fazerem isso por aí, não.
espelhamento. Mas o que eu oriento, chega no irmão. Poxa, fulano, vamos tomar um café hoje? Vamos conversar. Chega no irmão e fala: cara, eu te admiro tanto. Menina, eu te admiro tanto. Você é uma pessoa que tem uma potência assim. Você é de Deus. Deus tem tanto para a sua vida. Deus tem tantas coisas para a sua vida, mas tem uma coisinha que Deus vem me incomodando para te falar, porque eu te admiro, porque eu gosto de você e porque eu te respeito. Então, eu preciso te falar isso, eu não sei como é que você vai receber. Eu já fiz isso com uma pessoa. Me coloquei no risco, gente, porque de repente, sabe como é que é, né? De repente, não quero mais papo com a Thaís, não. Eu já faço aquela cara assim de, sabe? Já bota a mão aqui no coração. Mas isso é amor, porque você quer a mudança do outro. Nós somos seres que precisamos mudar, amém? Nós precisamos olhar para aquilo que não está legal, para aquilo que está desconfortável, para aquilo que talvez eu não estou conseguindo ver. Toda vez que vier uma agressividade, toda vez que vier um espírito explosivo, estou olhando a hora aqui, irmãos. Toda vez que vier um espírito explosivo, o que eu oriento para os irmãos é os 4 P's. O que é isso, Thaís? Pare, puxe o ar, passo para trás e preste atenção. Eu estou num cenário no qual fui desrespeitada. Pare, respiro, passo para trás, presto atenção. Avalio e consigo funcionar de uma forma mais racional e não emocional. Agora, uma coisa que é muito importante que eu tenho visto, irmãos. O nível de afetação. O que é isso? Eu me sinto muito afetada quando... Hoje eu estou te usando como exemplo, tá? Tudo bem? Eu me sinto muito afetada quando a Gisele me olha daquele jeito. Ela não fez nada. Ela não fez nada, mas já fiquei irritada. Já aconteceu isso com vocês? Gente, eu não sei o que a pessoa fez, mas só a presença dela me irritou. Eu não sei, eu tenho alguma coisa aqui, eu acho que é um ranço, alguma coisa, eu não sei, me irrita. Não gosto de fulano. Gente, fulano às vezes não fez nada. E por mais que faça. O que é importante a gente avaliar? Tem uma frase que é o seguinte: bateu, doeu, pega que é teu. Como assim, Thaís? Gisele me olhou, bateu aqui, senti algo diferente. Doeu, alguma coisa, porque eu fiquei com raiva. Pega que é meu, não é sobre ela, é sobre mim. Então, se você vive se sentindo desrespeitado, abandonado, rejeitado, fulano não quis falar comigo, fulano passou por mim e nem olhou para minha cara. Se isso acontece, porque isso acontece, irmãos, eu vejo que acontece muito, de se sentir afetado o tempo todo, atravessado o tempo todo, é porque existem dores. E é onde os irmãos precisam, né? Quem sente isso precisa estar pedindo direção a Deus. Senhor, por que eu sinto tanto? A pessoa fala comigo todos os dias, mas um dia passou, não falou comigo, eu já estou com raiva da pessoa, já não quero mais falar com essa pessoa. É preciso fazer uma avaliação interna. Por que eu sinto essa dor? Essa dor é minha, não é sobre o outro, é sobre mim.
Igual quando eu falei para vocês da cafeteria, não era sobre a menina, do que eu estava sentindo ali. Eu fiquei com raiva, eu me senti desrespeitada. Eu queria fazer algo, mas aí eu tive domínio próprio, eu fui lá, falei com ela, mas depois eu avaliei. O que essa situação me ativou? Por que quando acontece um desrespeito, mexe muito comigo? Agora, uma coisa que eu admiro muito assim na minha mãe. Aí, mãe, segura essa. Bate, não dói nada. Às vezes eu, mãe, pelo amor de Deus, não é possível. Tenha uma reação de, não, filha, ficou ruim para você? Para mim, não. Minha mãe já nasceu com diploma aí de muita coisa que eu não sei da que teoria é essa dela. Coisas que talvez fulano, você viu o que a Gisele, você de novo, depois a gente conversa, tá? Você viu o que a Gisele fez e você não falou nada? Ué, o que a Gisele fez? Não mexeu comigo não, mexeu com você? Se isso acontecer, irmãos, fazem isso. O que a Ariane fez? Ué, era para eu ter sentido alguma coisa? Já aconteceu isso comigo. Eu questiono muito hoje. Hoje eu tenho uma visão muito diferente sobre ser, sobre relação. Eu preciso mudar muito. Porque nós estamos em constância transformação. Mas é importante a gente avaliar. Se eu sou aquela pessoa também que atiço. Ariane, vai deixar? Você viu como é que foi? De repente a Ariane nem se deu conta de nada, porque bateu, não doeu, então não pegou que não é dela. E aí eu que estou tentando provocar a contenda, a dor é minha. Eu vejo alguma coisa aqui, não é sobre a Gisele, nem sobre a Ariane. É Ariana, eu falei errado. Ariane. Não é sobre a Ariane, é sobre mim. Esse cenário fez ativar alguma dor que é minha. Então, irmãos, que hoje possamos compreender quais são as nossas dores, ajoelharmos, orar, entregar para Deus. Senhor, traz à luz aquilo que eu não estou vendo. Me ajuda a mergulhar nas minhas raízes. Da onde que isso vem? Será que é lá de trás? Tem até um trabalho muito legal aqui na igreja que é o Veredas, né, Enéas? Veredas Antigas, que faz esse trabalho de olhar as dores. Isso é muito importante. Por vezes, as minhas reações emocionais estão diretamente ligadas às dores que eu tenho, por vezes não de sempre. Se eu sou muito agressivo, é porque eu preciso me defender. E eu quero defender o quê? Aquilo que foi injusto lá atrás na minha infância, por exemplo. E aí eu quero ficar defendendo, e eu vou só machucando. E depois, nossa, eu não tenho amigos, eu estou sozinho. Eu me sinto tão na solidão, eu não sei o que acontece. E que a partir de hoje, quem está aí ao vivo assistindo, aos irmãos, a começar por mim, que tudo que acontecer externamente de agressividade, vai lá, pensa, dá um passo para trás. Tudo que acontecer que está diretamente ligado ao outro, se doeu em você, pede uma ajuda, procura um pastor. Ai, pastor, eu preciso de ajuda porque a irmã falou isso para mim, está me ferindo demais. Não é sobre a irmã, é sobre você. Não é sobre o outro. Eu falo isso muito no consultório. Não é sobre o outro, é sobre você. Mas como assim, Thaís? A pessoa... Não, é sobre você, é suas dores. Vamos olhar para isso. Ai, não gostei desse negócio de terapia, não. Porque tem pessoas que querem que a gente, né? Ah, é? O outro fez isso? Ai, se fosse comigo. Irmão, se você
funciona assim, colocando lenha na fogueira, reveja os seus conceitos. Ore, ajoelhe. Busque direção a Deus. Busque as suas raízes. Por que você coloca tanta lenha na fogueira e tantas coisas? Isso vai destruindo, isso vai adoecendo o ser humano. E que a partir de hoje possamos ter uma mente diferente sobre a nossa agressividade. Que a nossa agressividade, ela está sendo uma agressividade funcional ou disfuncional? Será que eu estou realmente me titulando como 880? E que a partir de hoje, em nome de Jesus, se você, irmão, fala que é gênio difícil, 880, pavio curto, jogue isso por terra. E ajoelhe, peça direção a Deus. Senhor, preciso de transformação, eu não aceito ficar nisso. Amém? Vamos orar para a gente finalizar? Senhor, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade. Obrigada por falar conosco essa noite, a começar por mim. Que cada um que está aqui, cada um que está assistindo, possa ter uma mudança de mente, que não é sobre o outro, é sobre si. E sendo assim, Deus, que cada um possa rever os seus conceitos, como eu funciono. Será que se eu pudesse me assistir por um momento de fora, o que eu diria sobre mim? Que cada um, Deus, possa ter a essência de Cristo. Que cada um possa ter o domínio próprio. Que nós, como igreja, como corpo de Cristo, possamos uns ajudar aos outros para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.